Nesse vídeo nós separamos textos da escritora Ellen White sobre uma alimentação saudável. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido pelo Criador. Os vários artigos preparados de arroz, trigo, milho e aveia são enviados para toda parte, bem como feijões, ervilhas e lentilhas. Estes, juntamente com as frutas, nacionais ou importadas, e a grande quantidade de verduras, oferecem a oportunidade de escolher um regime alimentar completo, sem o uso de alimentos cárneos. Principalmente frutas, cereais e nozes, mas várias raízes também poderão ser usadas. Eu aconselharia a todos a pôr alguma coisa quente no estômago, cada manhã. Podeis fazer mingau de farinha integral. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, comunidad de fe. Sí, estamos hablando en el pasado, me relacioné mucho en ese tiempo con la marihuana. Yo creo que más o menos tenía como entre 14 y 15 años, cuando fueron mis primeros pasos que yo empecé a dar. Yo frecuentaba desde muy temprana edad y desde muy temprano, en la hora de la mañana, al mediodía y en la noche también. Yo a Silvia la conocí por intermedio de un hermano y ahí él me la presentó, me llevó donde ella, en el cual ahí empezamos una relación a pololear. Cuando yo lo conocí a él, al tiempo después, me di cuenta. Entonces le dije, ¿la marihuana o yo? Y así la dejó. Yo conocí a la iglesia adventista por un amigo. Bueno, llegué a esa iglesia por ese amigo en una campaña que había que la estaba dirigiendo el pastor Alberto de la Nuez en ese entonces. Y ya llevaba un día, al segundo día me pregunta mi esposa y me dice, ¿dónde vas? Yo le dije que iba a una campaña y ella me dice, yo también voy. No, le dije, tú no vas. Pero mi señora llegó de atrás con mi hija en ese entonces que tenía aproximadamente entre 4 o 5 meses. Cuando fui a la campaña me gustó mucho porque eran muy amables. Me recibieron muy bien, a mi hija igual, le hacía mucho cariño, porque era chiquitita, y me gustó. Y ahí continué en la iglesia. Empezamos en una campaña y después siempre nos acordamos me acuerdo del nombre de la niña que nos empezó a dar un estudio bíblico, Carmen, y un niño Queirolo. Ellos trabajaban, llegaron a esa campaña y empezaron a darnos estudios bíblicos en nuestro hogar, en el cual eso lo llevó a la determinación de bautizarnos. Yo volví a caer en la droga nuevamente, el alcohol, no en exceso, pero eso me llevaba a que yo me ausentara de mi hogar, dejara a mi esposa con mi hija muy pequeña. Yo me mandaba a cambiar lejos de acá de Chillán, me iba a las playas, 10, 15 días llegaba, pero yo caí porque quedé sin trabajo en ese entonces. Y eso me llevó a la determinación de caminar y caminar y caminar y no encontraba una salida y la mejor salida para mí era volver al alcohol. Yo me empecé a dar cuenta cuando empecé a llegar a mi casa y empecé a ver la falencia. Empecé a ver a veces que no había qué comer en mi hogar. Un pilar fundamental que es la iglesia, el apoyo que te prestan a los hermanos, y ella tenía una ayuda muy grande de la iglesia que era Dorca en ese entonces. Yo tenía una familia que se llama Poquiet, el apellido. Eran unos ya de edad, pero eran muy buenos ellos, muy buenas personas. Ellos oraban conmigo, me llevaban a la casa a almorzar. Y siempre venían a la casa acá, me dejaban dinero, me traían mercadería. Ellos fueron mi apoyo. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, ahí conocimos nosotros al pastor Alberto de la Nuez. Y él era un pilar fundamental, pero ¿en qué parte? En la parte espiritual. Yo creo que es fundamental un pastor cuando está preocupado de sus ovejas. Él venía acá a vernos y yo le decía que él no estaba, y sabía más o menos dónde él podía estar.
Y él, vamos hermana, me decía, me echaba al auto con mi hija y íbamos a buscarlo. Llegaba acá, orábamos hasta que Gastón se ponía a llorar, orábamos y hasta que ya estaba bien, él se iba. Y yo me empecé a dar cuenta de lo que el pastor me hablaba, que él me decía, hermano, usted tiene una familia hermosa. Y Dios me decía, no lo quiere aquí a usted, Dios lo quiere en la iglesia, lo quiere que usted le sirva. Y hoy día es lo que yo estoy haciendo. Hoy día es lo que yo estoy haciendo, estoy preocupado de mi iglesia, recorro el interior de mi iglesia, el entorno de la iglesia, y tengo una relación muy buena hoy día, yo creo que con Dios. Hoy día el relacionamiento con la iglesia que yo tengo es algo que a mí Dios me entregó, porque es de Él. Todo lo que nosotros tenemos hoy día en la tierra, todo es de Él, nada lo pertenece. Entonces yo creo que si yo tengo una buena relación con Dios, yo creo que Dios nunca me va a abandonar, porque Dios, uno como padre, no quiere que sus hijos sufran, y Dios hace lo mismo con nosotros. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Agora vamos ler 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não compensar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora vamos pôr a música dos ofertórios. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Vamos orar agora. Pai que estás no céu, Senhor, seja com essas ofertas, Senhor, obrigado que todo mundo que veio nessa igreja está aqui, com saúde, se Deus quiser, esteja bem aqueles que estão doentes, ou por problemas que não puderam vir, Senhor, seja com eles também, esteja conosco que estamos aqui, e com essas ofertas, perdão os pecados, esteja conosco, nos amém. Hola hermanos, feliz sábado. Para los que no me conocen, mi nombre es Mayra y soy la encargada de hacer la dinámica de juegos. Y les quiero contar que el juego de hoy se llama el tribunal, el juicio, también se pueden llamar en otros países. Ahí Eloísa está terminando de escribir los nombres y les digo que todos van a participar. Herzlich willkommen. Spricht ihr Deutsch oder? Okay, herzlich willkommen. No hay ningún traductor hoy, ¿no? Sí, ok. Ok. Super. Bueno, van a participar todos porque Eloísa fue viendo quién está sentado en cada silla y fue poniendo el nombre de todos. Así que también los nuevos que vinieron hoy pueden llegar a participar. Vamos a ver quiénes salen. Bueno, ¿en qué consiste el juego? Supongan, ¿no?, que en esa cajita que están todos los nombres, yo al azar agarro un nombre y digo, es llevada al tribunal Gabriela. Y Gabriela tiene que pasar y sentarse en una silla. Vamos a poner esta silla acá. ¿Ahí están todos?
Bueno, y Gaby se sienta acá. Entonces yo le digo, Gaby, estás siendo juzgada porque no sabes qué dice en Filipenses 4:13. ¿Te declaras culpable o inocente? Entonces, si Gaby realmente sabe lo que dice Filipenses 4:13, entonces Gaby dice, me declaro inocente, y tiene que demostrar que dice Filipenses 4:13. Si Gaby, por ejemplo, no sabe qué dice Filipenses 4:13, dice, me declaro culpable y busco un abogado. Quiero que mi abogado sea, y ella puede elegir a cualquiera de acá, que la defienda. ¿Sí? Entonces, realmente si es una pregunta muy difícil, el abogado tampoco la puede ayudar, ahí permitimos que se abra la Biblia. ¿Sí? No sé explicarlo muy bien en alemán, pero por eso estoy esperando que vengan los traductores. Ein Moment bitte, danach können wir auf Deutsch erklären. Ist eine Spiele, ¿ya? Ahí Isaac, bueno, mientras les va explicando a las visitas que hablan en alemán. Isaac, ¿te animás a ir traduciendo si justo toca alguno de ellos que ir traduciendo en inglés? Si le llega a tocar a alguno de ellos, en caso de que, ¿sí? O Gaby, cualquiera de los dos. Bueno, ¿se entendió la dinámica del juego? ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno, ya mezclé previamente la caja, así que vamos a ver directamente qué nombre sale. Johannes. Johannes. Ah, Johannes. Ah, y acá dice Johannes. Ok, bueno, pasa adelante. ¿Cuántos años tenés? 13. Bueno, me voy a apiadar un poco de vos. Johannes, estás siendo enjuiciado porque se dice que no te sabes ningún versículo de memoria. ¿Te declaras culpable o inocente? Me declaro inocente. Ajá. ¿Y qué versículo de memoria te sabes? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17. Muy bien. Amén. Y como ganó, le doy un premio. Un incentivo. Bueno. Vamos con el siguiente. Vamos a mezclar un poco. Uy. Bueno, siguiente persona que está siendo enjuiciada. Pasa adelante Daniel. Ajá. Mi alumno. ¿Le tenemos misericordia o no le tenemos misericordia? A ver. Daniel, estás siendo enjuiciado porque se dice por ahí que no te sabes de memoria los 10 mandamientos. ¿Te declaras culpable o inocente? Puede ser en portugués. Sí. Tiene que ser en orden o no. Ay, bueno. ¿Cuál es el primero mismo? Ok, el primero, não terá outros deuses perante de mim. Primeiro, segundo, eu não sei em ordem, mas aí... Bueno, entonces, ¿cómo te vas a hacer?
sem ordem. Aí, não tomarás meu nome em vão. Segundo, terceiro, não sei. O quarto é lembrar-te do dia de sábado para o santificar. Aí, quinto, com os pais, para você... sim, honrar teu pai e tua mãe. Depois, não é em ordem, mas não matarás, não roubarás, não falarás falso testemunho, não adultério. Quantos falta? Falta 2. Aí o terceiro, o segundo, depois aí não tomarás deuses, sábado, não tomarás meu nome em vão, não farás imagem. Aí falta mais um, calma, não fala não. Não roubarás, não falarás falsa testemunha, já falei. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, cobiçarás coisas dos outros. Sí. ¿Ya dijo los 10? Ah, ok, bueno, muy bien. Okay. Bueno, siguiente. Vamos a ver quién sale ahora. Bueno, pasa adelante Diana. ¿Está acá? Si no, se sale. Ah. Ah, ok, ok. D-I-A-N-A. Ah. Ajá. ¿Y se escribe igual? No sé, Eloí se escribió los nombres, por eso no sé si se... Sí, pasa adelante. Bueno, Diana, en portugués, no pasa nada. Pero estás siendo enjuiciada por no saberte ningún salmo de memoria. ¿Te declaras culpable o inocente? Soy inocente. Entonces, decime qué salmo te sabes de memoria. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Não, peraí, gente. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Premio, el regalito. Bueno, vamos que quedan poquitos. Vamos a ver quiénes salen ahora. Pasa a juicio Nicolás. Nicolás, perdón, te la tengo que poner un poco más difícil, pero está siendo enjuiciado porque se dice que no te sabes el mensaje de los 3 ángeles. ¿Te declarás culpable o inocente? Bueno, vamos a intentarlo, inocente. Bueno, sí, lo sé, llegas a decir mano y premio. Okay. El mensaje de los 3 ángeles. Ha caído Babilonia, la gran ramera de todas las naciones, que... No, El segundo mensaje está bien igual, ajá. sí, el primero no me acuerdo. Bueno, entonces, ¿a quién llamas como abogado defensor? Puede
llamo como abogado a Isaac. Isaac. Entonces Isaac pasa adelante y tiene que decir el mensaje de los 3 ángeles. Estás en portugués, sí, sí. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber aos moradores e enganado a reis. Caiu a grande Babilônia e fugiu. Verdade. A última é que não recebemos a mensagem a marca da besta, né? A marca da besta. Não lembro as palavras agora. Vale. Lastimosamente digo que bueno, el premio es para vos, para Eu dou para Nico. Bueno, pero te lo regaló. Não, eu lo doy para Nico. Se siente merecedor el premio. Lo recomiendo. Bueno, a ver, uno más. A ver cuántos premios quedan. Bueno. No le quiero robar el tiempo al predicador, por eso. Bueno, pasa a juicio Gilson. A ver si puede defenderse solo, tiene que llamar a su esposa para que lo defienda. ¿Cómo? No, momentáneamente no, nos sacaron las Biblias, no se pueden abrir, así que tiene que estar todo acá. Bueno, se te enjuicia porque no te sabes el nombre de los primeros 7 diáconos de la iglesia primitiva. ¿Te declaras culpable o inocente? ¿A quién llamás los 7 primeros diáconos? Ajá. ¿Y a quién llamás para que te defienda? E agora? Bom, ali tem 2 advogados, mas eu vou poupar eles agora. Bom, eu vou chamar o Henry. Henry, você vai ser meu advogado. Bueno, le doy una pista, cosa que Henry, que se llama. A ver. Mira, yo sé que había uno que se llamaba Nicanor, había otro que se llamaba Esteban, si me puedo aclarar, Prócuro, Nicanor, Esteban, había un Nicolás, Había uno Sí. con S. Com S? Felipe. Ajá, Felipe. Timón. Y uno con nombre raro también. Oh, Bueno, esse pero no é lo van a adivinar, que es con P. com P? Ay, sí, lo adivinaron. Bien, muy bien. Muy bien, dijeron los 7. Muito bem, muito bem. Muy Lo bien, siento. muchas gracias por Nada. participar. Bueno. Sí. Uy, pasa a juicio Eloísa. Más buena Eloísa, además de que me ayudó, pasa a juicio. Sí, va a ser juzgada. Mi abogado no está aquí de pastor. No, ups. Pero tengo aquí mi hijo y tengo 2 abogados. Bueno, está siendo enjuiciada porque no sabes los nombres de las 12 tribus de Israel. Las 12. Culpable, las 12 no lo sé. Culpable, 12 no lo sé. ¿Y a quién buscas que te defienda? Voy a coger una chica aquí, ¿no? Porque só vai hombres, só abogados hombres, ¿no? Vamos elegir una mujer. ¿Sí? A Diana. Diana vai ser minha advogada, essa Diana brasileira. Ela tá animada ali do fundo. Ajá, ya pasa al frente, tiene que pasar de nuevo. Ajá. Ajá.
Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asé, José, Benjamín y Muchas gracias. Se la aprueban, pero los nombres de las tribus, no de los hijos. Pero está bien, porque me dijiste enseguida todos los nombres. Está muy bien. Está aprobado, pero no era la consigna. Bueno, no sé por el tiempo, hago uno último y... Córtame. No quiero errar. Bueno, a ver quién pasa ahora. Y ya con esto cerramos. Pasa a juicio Adam. ¿Sienta? Bueno, es fácil esto. Adam, se dice que no sabes cuándo fue fundada la iglesia adventista, oficialmente. Oficialmente. Ajá, ¿te declaras culpable o inocente? Creo que voy a probar mi inocente. Voy a probar que soy inocente. Ajá. 1853. Ah, casi. 1863. 63. Ajá. Bueno, muy bien. Cambiamos la pregunta, a ver si la otra la sabes. ¿Cuándo inició el juicio investigador? En octubre de 1844. Muy bien. Muy bien. Ajá. Ah, el premio, es verdad, el premio, perdón. Lo quería quedar para mí. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. ¿Cómo se sintieron con el juego? Incluso los que no se levantaron. Cuando iba a agarrar un nombre, sabiendo que ustedes podían estar ahí. Gilson. Ajá. Asustado, dijeron por acá. Y la verdad es que, cuando les soy sincera, cuando lo jugué, me lo hicieron a mí en mi iglesia. Y me llamaron y me sentaron y dijeron, Mayra, sos enjuiciada porque no te sabes el mensaje de los 3 ángeles. Y no solo que además, bueno, sí, me declaré culpable enseguida, sino que yo dije después, qué vergüenza, ¿no? El sentido de decir, soy adventista del 7º día, llevo el nombre y no me sé el mensaje clave también que tenemos como iglesia, ¿no? Y eso nos lleva también a nosotros a quizás todo este rato nos divertimos, la pasamos bien, nos dimos cuenta de nuestros defectos y en qué tenemos que mejorar, en qué no. Qué cosas también son necesarias o que no, como el tema de los nombres, algunos como... pero lo importante es que nosotros profundicemos en la lectura de la Biblia ahora, hermanos, que tenemos el tiempo para hacerlo. Porque van a venir los tiempos donde la Biblia será quitada de los hogares y todo lo que hayamos estudiado estará en nuestra cabeza. Y cualquier persona que no esté firme con cualquier otra mentira que se vengan a decirnos cara a cara nos pueden engañar. Entonces el momento de paz, el momento para profundizar en la palabra de Dios y estar firmes y saber en qué creemos es ahora, ¿sí? Así que espero que les haya gustado la dinámica del juego. Feliz sábado, irmãos. É muito bom estar aqui em mais um culto jovem. Muito obrigada, Mayra, pela dinâmica. Então, agora vamos louvar ao Senhor com hinos. O primeiro hino que nós vamos cantar agora será Brilhar por Ti, em espanhol. Vamos nos colocar em pé para cantarmos? Às vezes parece que sei onde está. Não é fácil. Nós temos o texto? Temos um texto? Fica mais fácil para a gente ler. Em português a gente conhece, aí em espanhol aí fica difícil, né?
veces no es fácil tener la verdad, ser cristiano en medio de la oscuridad. Si pueda brillar e iluminar, es la unión con Dios que brillo me da. Y a veces me cuesta un poco entender que el cristiano ejemplo aunque se querer, y por eso a Dios necesito orar para que me ilumine y así yo pueda brillar. Señor, yo quiero brillar por ti, voy al mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida te puedan encontrar, aunque yo no diga una palabra, todos vean tu gran amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Y pienso que a veces voy a fracasar, porque sé que fallé y volveré a fallar. Cuando mi luz parece morir, mi Dios me da fuerzas para seguir. No importa cuánto yo me pueda esforzar, si lo pierdo valor, Él me va a ayudar. Si débil me siento y si tengo temor, a mi Dios oraré, puedo confiar en su amor. Señor, yo quiero brillar por ti y al mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida te puedan encontrar, aunque yo no diga una palabra, todos vean tu gran amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Só la iglesia. Señor, yo quiero brillar por ti y el mundo iluminar. Yo quiero que a través de mi vida me puedan encontrar, aunque yo no diga una palabra, todos vean tu gran amor. Yo quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Quiero brillar por ti, brillar y mostrar tu amor. Amém. Agora vamos cantar o hino em português, Tua Palavra. Nós cantamos, Senhor, eu quero brilhar por Ti. Mas para brilhar por Jesus, é necessário que nós o busquemos em Sua palavra, porque a Sua palavra é a luz. Diese Lesebrille verwendet sphärische, farbverändernde Kristallgläser, die blaues Licht und Strahlung blockieren und die Augen belasten.
Escondi tua palavra no meu coração, pra não pecar contra ti. Escondi as tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Amém. Você pode trazer meu celular, amor, por favor? Teremos nesse momento, um momento de oração. Vocês podem se assentar agora. E é muito bom estarmos aqui juntos, na nossa casa de oração, na nossa igreja. Eu, novamente, dou as boas-vindas a todos. E hoje, como juventude, estamos reunidos aqui. Mas o que é um culto sem que tiremos um momento para adorar ao Senhor de maneira íntima e pessoal, por meio da oração. Gostaria de ler agora Jeremias 29, 12 a 13. Lá fala o seguinte: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Esse verso é muito poderoso, não é mesmo? Deus fala que quando a gente buscar Ele de todo o coração, nós o encontraremos. Por isso eu quero convidar agora vocês, irmãos, a buscarmos ao Senhor. Porque quantas vezes durante a nossa semana a gente não passa aí os momentos durante a correria, fazendo aquela mesma oração automática e esquecemos de nos dedicar de coração a Deus. Então eu quero convidar a todos agora a ajoelhar. Chamo o Isaac também, pregador aqui à frente. Convido a todos a se ajoelhar agora e vamos orar. E eu quero te convidar nesse momento a buscar ao Senhor e se entregar. Peça para Ele retirar de perto de vocês tudo que te afasta de Deus e colocar no seu coração, mostrar o que tem sido sua maior necessidade esta semana e entregar isso a Ele. Vamos nos ajoelhar. Vou dar alguns minutos para que orem de maneira pessoal e então oraremos juntos.
Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, porque nos trouxe aqui hoje, porque trouxe a cada um em segurança. Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, de maneira especial agora, neste lugar, que o Senhor afaste das nossas mentes qualquer distração, Senhor. Qualquer coisa que nos afasta de Ti e que afasta a nossa mente de Ti. Que nesse momento, ao abrir a Tua palavra, Senhor, possamos estar totalmente voltados a Ti. Senhor, durante essa semana, o Senhor viu as lutas que cada um aqui viveu. O Senhor viu todas as coisas que nós passamos, todas as dificuldades que enfrentamos, ó Pai. As alegrias também, as bênçãos. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Porém, Senhor, entregamos em Suas mãos a nossa vida e Te pedimos de todo o coração que o Senhor a tome neste momento. E que possamos ser instrumentos em Tuas mãos, de maneira poderosa, Pai. Te dedico toda a juventude dessa igreja. E te dedico também, Senhor, a pregação que o Isaac irá fazer nesse momento. Ó Pai, que o Seu Santo Espírito paire neste lugar e toque os corações de maneira poderosa. E que todos aqui possam ouvir a Tua voz e ter a sua vida tocada, ter o seu coração tocado pelo Espírito Santo. É o que eu te imploro nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Vou descer para ficar um pouquinho mais perto de vocês, tá bom? É uma alegria estarmos na casa do Senhor nessa manhã. Hoje é um sábado muito especial. Todo sábado é especial, mas hoje é o sábado jovem. Fico feliz de ver aqui amigos de outros lugares, nossos amigos de Bonn também. Herzlich willkommen. E muito obrigado por estarem todos presentes aqui. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração. Vou ficar mais baixo aqui, que a gente fica mais perto, tá bom? Bom, quantos aqui já assistiram um filme ou já leram uma história e nessa história tinha um personagem e esse personagem ele encontra um mapa? Quantos aqui já ouviram alguma história assim? Muitos, né? E aí o personagem encontra um mapa e esse mapa ele leva o quê? A um tesouro, né? E você já parou para pensar que muitas vezes a gente foca nessa história no quê? No tesouro, certo? O personagem principal, o protagonista, encontra então o mapa e o desenrolar da história é para encontrar o tesouro. Mas o mapa ele tem um valor muito importante, sim ou não? Porque o mapa é o que leva passo a passo, conduzindo então ao tesouro. E eu trouxe um mapa e escondi em alguma cadeira aí na igreja e eu queria que vocês encontrassem, tá embaixo de alguma cadeira, temos um mapa escondido. Eu queria só trazer uma imagem visual. Então, olhem debaixo da cadeira de vocês, em alguma cadeira tem um mapa. Can you bring it? Aqui nós temos, então, um mapa. Vou abrir para vocês. Um mapa do tesouro. Ih, você me ajuda aqui? Abre pra gente. Bom, então aqui nós temos um mapa do tesouro. E na nossa vida espiritual, nós também temos um mapa. Qual é o mapa espiritual que nos conduz, então, à nossa vida eterna? Qual que é? Não ouvi direito. Fala mais alto. A Bíblia.
Esse é o nosso mapa, é o mapa espiritual, e é somente através da palavra do Senhor que nós podemos ser levados a salvo ao nosso tesouro, ao tesouro da salvação. Mas esse também é um tesouro, porque aqui nós encontramos muitas verdades que nos fazem crescer, que nos fazem evoluir espiritualmente e até pessoalmente. Então hoje nós vamos estudar sobre a palavra de Deus e vamos falar especialmente sobre esse mapa que nos leva ao tesouro da nossa salvação. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez para a gente orar. Querido Deus, Pai que habita nos altos céus, rogamos agora pela unção do Teu Santo Espírito, que o Senhor se faça presente aqui, que a Tua palavra fale ao nosso coração e que seja não a voz de um homem, mas a voz do Senhor a soar aos nossos ouvidos. Perdoa os nossos pecados, nos lave no sangue de Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19. Salmo 19, o capítulo 10. 9 e 10, na verdade. E nós lemos assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja de seus favos. Perdão, não li o verso 9, né? Vou ler de novo, vou voltar, prestem atenção. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. E agora sim, o verso 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel. Muitas pessoas nesse mundo desejam ter muito dinheiro, não é verdade? Ter muito dinheiro, fama, conquistar muitas coisas. Mas a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais desejável do que o ouro. E as palavras que existem na palavra de Deus são mais doces do que o mel. E vocês sabem que durante muito tempo a palavra do Senhor não esteve disponível a todas as pessoas. Somente os padres, bispos, pessoas importantes das igrejas tinham acesso à palavra de Deus. E nesse contexto, uma menina chamada Mary Jones, ela colocou no seu coração o seguinte: eu quero ter uma Bíblia. E Mary tinha apenas 7 anos. E ela falou: eu vou ajuntar moedinha por moedinha até que eu consiga comprar a minha própria Bíblia. Com apenas 7 anos. Cadê as crianças da igreja? Quem tem 7 anos aí? Cadê? Subiu, não está mais aqui. 7 anos. E ela começou a juntar o dinheirinho, dia a dia, e ela guardou. E sabe por quantos anos ela trabalhou para juntar dinheiro? 7 anos. 7 anos para juntar dinheiro para comprar uma Bíblia. Era muito caro naquela época. E ela morava no país de Gales. Então, com 15 anos, ela saiu em uma jornada para poder comprar a sua Bíblia. E 40 quilômetros era a distância que ela precisava percorrer. Imagina, em uma época onde não tinham tantos meios de transporte fáceis como a gente tem hoje, não tinha o Deutschland Ticket, ela teve que ir andando. E ela não tinha sapatos. Ela foi a pé, 40 quilômetros, uma caminhada de 2 dias. E ela chegou na casa do pastor, bateu na porta dele e falou: oi, tudo bem? Você é o pastor que vende Bíblias, não é? Eu sou Mary, eu vim de uma cidade a 40 quilômetros de distância e eu quero comprar a minha Bíblia. E aí o pastor olhou para ela, achou muito interessante, mandou ela entrar para dentro de casa, mas ele falou: infelizmente, Mary, eu não tenho mais Bíblias para você, porque todas as Bíblias que eu fiz já estão encomendadas. E sabe que o processo para fazer uma Bíblia era muito longo, levava vários e vários meses. E Mary, então, começou a chorar. Aquela garotinha de 15 anos, vendo que ela não ia ter a sua Bíblia, 7 anos juntando dinheiro, 40 quilômetros de distância, 2 dias de viagem, e agora ela não teria mais a sua Bíblia. E ela caiu aos prantos, começou a chorar.
Então aquele pastor, ele ficou muito comovido. Ele falou: tudo bem, Mary, eu vou dar um jeito, eu vou dar a minha Bíblia para você, eu faço outra, me acerto com o próximo comprador, mas aqui está, você vai ter a sua Bíblia. Então ela ficou feliz, voltou para casa, mais 2 dias de viagem, e ela se dedicou muito ao estudo da sua palavra. E essa história motivou esse pastor a criar a Sociedade Britânica da Bíblia, Sociedade Bíblica Britânica. Porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, era difícil ter o acesso. Então, a partir daí, mais e mais pessoas foram tendo acesso à Bíblia. Uma menina de 7 anos que sabia o valor da palavra de Deus. E a minha pergunta é: você tem dado o valor suficiente à palavra de Deus? Você tem dado o valor a esse tesouro, a esse mapa? Será que você tem estudado, passado tempo com a palavra de Deus? Essa é uma pergunta em que nós devemos refletir todos os dias da nossa vida. Abra sua Bíblia agora em Salmo capítulo 119, o verso 72. Salmo 119, verso 72, diz assim: mais preciosa é para mim a lei da tua boca do que milhares de moedas de ouro ou de prata. Nós podemos, irmãos, conseguir muito dinheiro nesse mundo. Podemos conseguir carros, podemos conseguir fama, podemos conseguir o maior sucesso aos olhos humanos. Mas se nós não tivermos esse livro, se nós não tivermos a palavra do Senhor como a guia da nossa vida, isso não vale de nada. A palavra do Senhor deve ser a guia de cada passo da nossa vida. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, nós vamos ler os versos 3 e 4. 3 ao 5, na verdade. Para se instruir em sábio procedimento, em retidão, em justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade. Será que a Bíblia é um livro para todas as pessoas? O que vocês acham? Sim ou não? Mas e as crianças? Às vezes não dá para entender tudo o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é para todas as pessoas? Quem acha que sim? E não vi as mãos. Quantos acham que a Bíblia é para todas as pessoas? Aqui está falando que a pessoa que não é instruída na sabedoria, que não tem muito conhecimento, ela se beneficia. Ela pode crescer, encontrar sabedoria, ensinamentos. Mas também a pessoa que é sábia, que sabe muitas coisas, que tem uma alta formação acadêmica, que tem muito dinheiro, todas as pessoas, jovens, velhos, adultos, crianças, todos podem ser beneficiados com o estudo da palavra de Deus. E esse é o dever de cada um de nós, nos dedicarmos ao estudo da palavra diariamente. Tem um verso, uma passagem que Ellen White diz assim: ninguém precisa perder-se por falta de conhecimento, a menos que seja voluntariamente cego. Olha só que interessante. A Bíblia tem acesso a muitas pessoas. Não vou falar para todas as pessoas, mas em grande parte do mundo, a maioria das pessoas tem esse livro em suas mãos ou na internet, tem acesso a esse livro. Aqui, Ellen White nos diz que ninguém precisa se perder, a menos que escolha. Você conhece alguém assim que comete um erro, persiste no erro, parece que quer continuar sempre sendo cego? Tapa os próprios olhos? Quando a gente fala disso, eu me lembro de uma história que está lá em Marcos, no capítulo 10. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10.
Marcos capítulo 10, nós vamos ler os versos 17 até o 22. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Essa história é muito interessante. Esse homem foi atraído até Jesus. Eu imagino que Jesus, ele atraía todo tipo de pessoas. Até mesmo seus inimigos são encontrados no Evangelho, todas as vezes sendo atraídos e indo ao redor dele. E aquele homem vê Jesus com o seu cuidado com as crianças e ele corre. Percebam que no começo do verso diz que esse homem corre até Jesus. Então ele pergunta: Mestre, o que eu devo fazer para eu ter a vida eterna? Por mais que ele estivesse envolvido com as coisas da igreja, por mais que ele fosse ali um príncipe de Israel e estivesse participando das coisas do templo, ele sentia que faltava algo. Faltava algo no coração dele. Ele estava envolvido com as coisas de Deus, mas as coisas de Deus parece que não preenchiam. O que faltava? E Jesus disse assim para ele: Bom, você está me chamando de bom? Bom só tem um só, que é Deus que está nos céus. Jesus não estava dizendo que ele não era Deus, mas queria fazer com que no seu coração brotasse a fé de que aquele era o verdadeiro Messias. E a seguir, Jesus diz assim para ele: Você já sabe os mandamentos. E ele cita todos os últimos mandamentos, né? E aquele homem diz o quê? Eu já faço isso aí, já conheço. Minha vida toda eu tenho seguido a Deus, eu tenho guardado os mandamentos. Amém. É isso que ele disse. Mas será que ele estava mesmo fazendo isso? Jesus, ele fala: Então tá bom, então agora vai lá, vende tudo e vem e segue-me. Ellen White, comentando sobre essa história no livro Patriarcas e Profetas, Desejado de Todas as Nações, ela diz assim que Jesus olhou para aquele jovem e amou ele. Viu que ele tinha um grande potencial de ser um ótimo líder. Ele tinha muitos recursos e com a sua influência ele podia atingir muitas classes. E Jesus fez um convite para ele, um convite que nunca mais se repetiria. Vem e segue-me. E aquele homem ficou triste, porque ele amava mais as coisas do mundo, ele amava mais as riquezas do que a Deus. Daniel, você falou os 10 mandamentos, né? Quais que são os 2 primeiros? Vamos lá, vamos repetir. Quem pode ajudar o Daniel aí? O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo? Não farás imagens de escultura. Será que esse homem ele estava guardando os 2 primeiros mandamentos? Será que o dinheiro não era um Deus para ele? Ele colocou as suas esperanças e tudo que ele tinha no dinheiro. E quando ele foi convidado a abandonar isso, ele não pôde. Muitas vezes, irmãos, nós afirmamos que nós somos cristãos, que nós guardamos o sábado, que nós conhecemos as verdades bíblicas, mas será que nós temos vivido essas coisas? Será que nós temos colocado em prática as verdades que nós conhecemos? Conta-se uma história de que 2 meninos estavam brincando. E eles estavam no parquinho ali. Sobe, desce, corre para cá, corre para lá. E aí, em um determinado momento, eles se cansaram. E aí, eles deitaram na grama. E aí, o irmão mais velho falou assim: tem um desafio para você. Vamos ver quem consegue ficar mais tempo olhando para o sol. E não pode piscar, tem que olhar diretamente para o sol. E aí, então, eles falaram: tá bom, vamos lá. E aí eles começaram, 1, 2, 3, começaram a olhar para o sol. Será que deu certo essa história? Não deu, né?
Com alguns segundos, poucos segundos, eles já começaram a coçar o olho, começou a arder, lacrimejar, e eles foram correndo para casa. E a mãe deles falou: o que aconteceu? Por que vocês estão com o olho vermelho? Por que está lacrimejando? E aí eles falaram: é que a gente fez uma brincadeirinha, a gente estava vendo quem conseguia olhar mais tempo para o sol. E a mãe deles, então, pegou, levou eles para o médico colocou ali medicamentos, um colírio, e teve que enfaixar os olhos deles, e eles ficaram 3 dias sem enxergar, com os olhos enfaixados. E o médico falou assim para eles: a luz não serve para que a gente olhe diretamente para ela, mas para que ela ilumine o nosso caminho. Da mesma maneira, apenas olhar a palavra de Deus, apenas contemplar a verdade, não nos leva a nada, se a gente não colocar em prática os princípios da palavra de Deus. Tem uma frase que eu sempre falo para a Gabi. Às vezes ela mostra: olha só, fulano falou isso. E aí eu falo: falar, até papagaio fala. Se você tem um papagaio de estimação em casa, ele fala, né? E muitas vezes a gente fala que a gente é cristão, que a gente coloca em prática os princípios da palavra de Deus, mas assumir princípios divinos só faz sentido quando eles moldam a nossa existência, quando esses princípios moldam o nosso dia a dia e moldam as nossas atividades e as nossas ações. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus capítulo 7, verso 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Por muito tempo, eu entendi essa história como aquelas imagenzinhas que a gente vê quando é criança, sabe? Um homem foi à beira da praia, construiu a sua casa ali. A água está aqui, ele construiu aqui, né? E o outro foi lá, subiu a montanha e construiu a casa lá no topo da montanha. Mas será que é isso que Jesus está falando? Quando a gente tem o contato com a palavra de Deus e a gente começa a estudar verdadeiramente, a gente começa a se aprofundar nas verdades divinas. E eu passei a entender de uma maneira diferente essa história. O homem que construiu a sua casa sobre a areia é aquele homem que simplesmente construiu, ele não cavou. Já o homem que construiu sobre a rocha, ele tirou a areia, ele tirou a terra, ele chegou na rocha, cavou mais um pouquinho, e então ele construiu a sua casa lá. Enquanto o outro não teve nenhum cuidado de construir nenhum alicerce, nenhum fundamento. Assim é a nossa vida, quando nós não colocamos em prática os princípios da palavra de Deus. Foi Jesus que disse isso. Quando nós afirmamos viver uma coisa, mas nós vivemos outra, nós estamos construindo a nossa vida sobre a areia, sem fundamento, sem alicerces. Será que nós temos colocado em prática os princípios realmente da palavra de Deus? Devemos pensar nisso diariamente. Mas então, como nós podemos colocar em prática os princípios da palavra de Deus? Primeiro passo, nós temos que ter um relacionamento com a palavra, não é verdade? Ellen White um dia estava em uma conferência da igreja e ela fez uma palestra. Ela fez ali a sua pregação e ela saiu, desceu do púlpito e sentou nos primeiros bancos. Mas passaram-se alguns segundos e ela voltou ao púlpito com a sua Bíblia na mão, levantou e disse: recomendo-vos este livro. Muitas pessoas
iam para ela perguntar coisas tão simples sobre a Bíblia, e a resposta dela é: vai estudar a palavra, vai estudar a Bíblia. Como nós podemos firmar a nossa vida sobre a rocha se nós não estudamos a palavra de Deus? E não tem uma coisa que não passa na minha mente, que é sermos cristãos, sermos adventistas do sétimo dia e não termos relacionamento com a palavra de Deus. Como pode a gente afirmar para o mundo que a gente é cristão, adventista, que a gente segue a Deus, se a gente não tem um mínimo de contato com a palavra? Uma pesquisa da Igreja Adventista, algum tempo atrás, mostrou que os adventistas eles não estudam a Bíblia todos os dias. Sabe quantos minutos por semana um adventista, em média, estuda a Bíblia? Alguém tem algum palpite? Queria aí um palpite. O que vocês acham? 10 minutos. Quem dá mais? Por semana. 2 horas. Chutou alto. 15 minutos. Vocês acreditam? 15 minutos. O que você faz com 15 minutos? Toma um banho? Se arruma? As mulheres nem isso, né? Precisa de mais tempo. 15 minutos por semana de estudo da Bíblia. Será que isso é suficiente para que a nossa fé cresça? Será que isso é suficiente para que a gente tenha um contato com Deus? Precisamos de relacionamento diário e profundo com a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 32. Eu já vou falar o verso para vocês, mas antes eu queria contar uma coisa. Salmo capítulo 32. Eu nasci na igreja e a minha mãe, ela sempre me incentivou. A primeira coisa do dia é ajoelhar no pé da sua cama, é estudar a Bíblia, é estudar a sua lição e ter um contato, um relacionamento com Deus. E ela falava que quando a gente não faz isso, a gente está agindo como se fosse um cavalo. E ela falava assim: você vai levantar, vai agir igual um cavalo, vai para a escola, vai para a faculdade e não vai estudar a sua Bíblia. Porque os animais, eles são irracionais. Eles têm a sua vida, comem, bebem, se reproduzem, mas eles não buscam a Deus, né? Eles não têm um conhecimento. E olha o que diz Salmo capítulo 32, versos 8 e 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com meus olhos. Não sejas como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Como se guia um animal? Precisa colocar ali as rédeas, não é? Coloca o cabresto, dá para ver ali na foto. E aí então você consegue guiar e conduzir para onde você quer levar esse animal. Olha o que Davi está dizendo aqui nessa imagem. Ele traz essa imagem para a gente, né? Não seja como um animal que tem que puxar pela boca, ou senão ele não vai vir para ti, para você. Nós devemos ir voluntariamente ao Senhor. Nós devemos amar a palavra. Davi, ele dizia assim, né? A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Quão alegre é estar em contato com a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 20, Ellen White diz assim: as verdades da Bíblia são como pérolas ocultas, devem ser buscadas, desenterradas mediante penosos esforços. Os que apanham apenas uma apressada visão das Escrituras hão de, com o seu conhecimento superficial, que eles julgam muito profundo, falar nas contradições da Bíblia e pôr em dúvida a autoridade das Escrituras. Olha só, vamos fazer uma pausa e comentar um pouco disso. Se a gente pega a nossa Bíblia e a gente tem uma leitura apressada, leu ali um pouquinho, tá bom, agora eu já sei, e segue a nossa vida. Se a gente não se aprofunda, se a gente não cava as verdades, como está sendo dito aqui, se a gente não tem um relacionamento real com a palavra de Deus, nós vamos achar que a gente sabe muito. Já sei,
já sei o que está escrito lá, já sei as verdades bíblicas, mas nós vamos estar defendendo a mentira e não a verdade da palavra de Deus. Isso é muito profundo. As verdades são como uma pérola, se diz aqui. Nós devemos cavar com penosos esforços. Aqueles, porém, cujo coração se acha em harmonia com a verdade e o dever, pesquisarão as Escrituras com o coração preparado para receber impressões divinas. A alma iluminada vê unidade espiritual, um grande fio de ouro através do todo, mas requer paciência, reflexão e oração o rastrear o fio áureo e precioso. Sabe a imagem que eu tenho disso? É como se a gente fosse encontrar um tesouro escondido num palheiro, assim, por exemplo. Como se tivesse uma pérola escondida em um monte de palhas. Você tem que tirar a palha, tirar, até que você encontre. Toda a Escritura é inspirada por Deus, mas aqui está dizendo que tem um fio de ouro, algo que vai nos guiar à verdade. E para encontrar esse fio de ouro requer tempo, requer esforço, requer oração e requer que o Espírito Santo esteja a nos guiar. Nós temos alguns amigos que chegaram, acho que precisa dar o tradutor para eles. E eu queria tratar de um ponto também que é muito importante, que é a religião dentro dos nossos lares. Eu estive conversando com o Gilson há algum tempo, né, sobre como é importante que a palavra de Deus ela esteja nos nossos lares e guiando a nossa vida cotidiana. Se a gente olha para a Bíblia, a gente vê Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, envolvendo a sua família na adoração. Envolvendo toda a sua família no contexto de adorar a Deus e guiando para que as próximas gerações também pudessem louvar e adorar ao mesmo Deus. E se você está do lado aí do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, de quem for, olhe para a pessoa aí que está do seu lado, queria que você olhasse para ela nesse momento. Se a sua família não está aqui, eu queria que você pensasse nele. Você ama essa pessoa que está do seu lado? Sim ou não? Vocês conseguem imaginar estar no céu sem essa pessoa? Difícil, né, Elisete? Difícil, né? Mas será que nós temos ordenado a nossa família? Será que nós temos cuidado dos nossos filhos, ensinado as verdades da palavra de Deus, de modo que nós, com a nossa família, estejamos no céu? Imagina chegar lá no céu e não encontrar sua esposa, e não encontrar os seus filhos. Nós precisamos cultivar a religião no nosso lar. A religião deve ser uma coisa para ser vivida em família. Abre a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6. Você conhece muito bem esse verso, Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das casas e nas portas. Vamos ler também Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. O que a Bíblia nos orienta, irmão? Será que nós devemos
criaram nossos filhos, e aí quando eles crescerem um dia, quando eles estiverem maiores de idade, aí eles decidem o que eles vão fazer? É assim que a Bíblia fala? Não. Primeiro a palavra tem que estar no nosso coração, e então depois a gente vai o quê? Inculcar. O que é isso? É colocar as palavras da verdade na mente dos nossos filhos. E como a gente faz isso? Ensinando todos os dias, repetindo. Não tem momento importuno para falar sobre as verdades da palavra de Deus. Vamos agora em Salmo, capítulo 78. Salmo 78, verso 1, primeiro. Diz assim: escutai a minha lei, ó povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Agora vamos para o verso 3. O que ouvimos e sabemos e os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos, mostraremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, o qual ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse até os filhos que ainda haveriam de nascer. E eles, por sua vez, a contassem a seus filhos. Então poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Nós costumamos dizer no Brasil que a gente nasce com uma certeza, que é o quê? A morte, não é? Vocês têm um filho aqui, por exemplo. Um dia, se Jesus não voltar, vocês vão morrer. E aqui temos outros pais e mães. Se Jesus não voltar, iremos todos morrer. Será que depois que você morrer, os seus filhos vão ensinar os filhos deles nas palavras do Senhor? No fervor, na oração? Será que isso vai acontecer? E será que os filhos desses filhos, os netos, vão ensinar os filhos deles? É assim, é isso que está dizendo aqui, que Deus ele ensinava os pais para que de geração em geração a verdade fosse passada adiante. E isso tem que acontecer hoje ainda. Olhem esse texto. Pais e mães estão presos ao dever de estabelecer esta questão bastante cedo, para que a criança não pense em quebrar o sábado, em negligenciar o culto religioso, a oração em família, mais do que pensariam em roubar. Os pais devem, com as próprias mãos, construir a barreira. Aqui ela está falando sobre a questão de ensinar no temor do Senhor, sobre ensinar nos lares a religião. Quantos aqui são pais? Alguns pais e mães. Quantos aqui já ensinaram para o filho que pode roubar? Tá legal, pode pegar o celular do amigo, pode roubar uma balinha na escola. Quantos aqui já ensinaram? Ninguém, né? Pelo contrário, a gente ensina que não devemos roubar. Olha o que está sendo aqui, que com a mesma seriedade, nós devemos ensinar aos nossos filhos que eles devem guardar o sábado, que eles devem orar, que eles devem buscar a Deus através da palavra. Mas, às vezes, a gente deixa essas coisas mais ou menos, né? Está muito corrido, não deu tempo. Mas a palavra tem que ser a prioridade da nossa vida. A palavra deve estar nos nossos lares, nós devemos falar enquanto nós andamos pelo caminho, antes de nós dormirmos, antes de irmos para a escola, para o trabalho. E nesse aspecto, tem uma coisa que é muito importante, que é o culto familiar. O culto familiar, ele não precisa ser de 5 horas, não precisa ser de 3 horas. Poucos minutos reunindo a família. Poucos minutos cantando, orando, explicando um verso da Bíblia tem um poder tão grande de fazer com que as verdades bíblicas estejam na mente de cada membro da família. Será que nós temos buscado o Senhor através do culto familiar? Olha só o que Ellen White fala sobre isso.
O pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. A esposa e os filhos devem ser encorajados a unir-se nesta oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. De manhã e à tarde, o pai, como sacerdote da família, deve confessar a Deus os pecados cometidos por ele mesmo e pelos seus filhos durante o dia. Este procedimento, zelosamente seguido pelo pai quando presente, ou pela mãe quando o pai está ausente, resultará em bênçãos sobre a família. Será que as famílias dentro da igreja têm problemas também? Será que temos brigas? Será que tem dificuldades? Tem, né? Quantos divórcios não estão tendo dentro da igreja? Quanto será que isso cairia, esse número de problemas de divórcio, se nós não fizéssemos o culto familiar? Aqui está dizendo que isso resultaria em bênçãos sobre a família. Esse é um dever, irmãos, que nós devemos fazer. Nós devemos buscar o Senhor todos os dias, juntamente com a nossa família. Certo dia, uma menina, ela estava muito concentrada na escola fazendo o seu desenho. E ela tinha um histórico de não ser muito concentrada nas atividades. Mas quando o assunto ali foi o desenho, ela rapidamente pegou o seu papel e estava ali muito concentrada. E a professora chegou e falou: nossa, por que você está tão concentrada? O que você está desenhando? Deixa eu ver aí. E ela falou assim: eu vou desenhar Deus. E aí a professora falou: mas ninguém sabe como é Deus. Como é que você vai desenhar Deus? E ela falou assim: já já todo mundo vai descobrir como que ele é. Nós não sabemos como é Deus. Nós não sabemos como é a sua imagem, como é a sua essência. Mas, através da palavra de Deus, nós podemos ter um contato com o seu caráter e sermos a sua imagem e a sua semelhança. Ellen White, ela diz que quando nós chegarmos no céu e a multidão de santos estiver reunida, muitos jovens, muitos adultos que estiverem ali, eles vão pegar as suas coroas, eles vão levantar ao céu, e eles vão apontar para os seus pais, para as suas mães, e eles vão falar assim: muito obrigado, porque vocês indicaram o caminho da salvação. Muito obrigado porque vocês oraram por mim. Muito obrigado porque a palavra de Deus esteve aberta no nosso lar. Você já imaginou chegar lá no céu, se o seu filho não estiver lá, se o seu pai, a sua mãe não estiverem lá? O céu vai ser feliz de qualquer maneira, mas eu tenho certeza que vai ser mais feliz se estivermos em família lá, não é verdade? E partindo já para o final desse sermão, eu gostaria de falar sobre um papel importante da palavra de Deus, que é a correção e o ensinamento. Ser corrigido, ser ensinado, muitas vezes é uma coisa dura, não é verdade? É uma coisa desagradável. Quando eu era criança, eu era um pouco bagunceiro. Eu, dentro da igreja, às vezes, passava debaixo dos bancos e corria na igreja, às vezes chorava, gritava. E por muitos momentos, por fazer coisas erradas, eu fui corrigido pela minha mãe. Com vara, com cinta, chinelo, né? Hoje não pode mais bater no filho, né? Acho que principalmente aqui na Alemanha. Né? Mas, graças a Deus, a minha mãe fez isso. Graças a Deus, a minha mãe ouviu o conselho, né? Salomão diz que o pai que ama o seu filho, ele corrige ele. E a Bíblia apresenta Deus como nosso pai, não é? E Deus sendo o nosso pai, será que ele nos corrige ou não? Vamos ler alguns textos que falam sobre isso? Apocalipse, capítulo 3, verso 19, isso, 3:19, vamos ler. E diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Ou seja, Deus, ele nos corrige porque ele nos ama, assim como um pai corrige o seu filho porque ele quer ver o seu filho indo adiante, evoluindo. Agora vamos a Hebreus, capítulo 4, verso 12.
Hebreus capítulo 4, verso 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu nunca levei uma facada. Tem alguém aqui que já levou uma facada? A gente está em Hebreus agora. 3,19, isso mesmo. Isso, obrigado. Tem alguém aqui que já levou uma facada? Acho que não, né? Hebreus aqui nos diz que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes. E ela tem essa propriedade, essa característica que ela divide a nossa alma, o nosso espírito, juntas e medulas. O que isso quer dizer? Se a gente está seguindo por um caminho, mas a gente devia estar nesse outro caminho, a palavra de Deus tem essa capacidade de nos mostrar e nos fazer mudar de caminho. Se a gente tem um pensamento, mas a gente deveria estar tendo outro tipo de pensamento, a palavra de Deus tem essa capacidade de nos fazer mudar de pensamento. Por isso, nós devemos aceitar as repreensões da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo agora. Capítulo 3, verso 16. Diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Deus, ele nos diz: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Como é a maneira em que, então, nós vamos nos tornar perfeitos? Como é a maneira em que nós iremos melhorar na nossa vida, ponto a ponto, através da palavra de Deus? E o que acontece, então, se a gente não tem contato com a palavra de Deus? A gente não vai ser corrigido. E a gente vai viver uma vida de erro e uma vida de pecado. Aceitar a disciplina do Senhor é o rumo para ser, a cada dia mais, parecido com Jesus. Ellen White, ela escreveu algumas coisas no livro Mensagens Escolhidas, rebatendo um livro chamado Living Temple. Eles lançaram um livro que falava muitas coisas contra a doutrina adventista, mas pessoas de dentro da igreja. E ela escreveu várias coisas rebatendo isso. E ela viu uma visão. Ela disse que nessa visão ela viu uma grande plataforma, e essa plataforma era sustentada por 2 grandes vigas. E vinha um homem importante da parte médica, que era um membro da igreja, e ele mandava que essas 2 vigas fossem derrubadas. E então vinha uma voz do céu que dizia assim: onde estão os vigias que deveriam estar sobre os muros de Sião? Estão dormindo? Esta base foi lançada pelo obreiro mestre e suportará vendavais e tempestades. Permitirão que este homem apresente doutrinas que neguem a passada experiência do povo de Deus? E ela diz ali, orientando o seu povo, e isso serve para nós hoje, que nós, como o povo de Deus, que nós, como o povo da Bíblia, nós devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade, que resistiu a todas as provas. Quantas perseguições já não tiveram quanto à Bíblia para destruí-la, para fazer com que as verdades aqui fossem postas por terra? Mas ela disse que esses são os pilares da nossa fé. Somente através dos pilares da nossa fé nós podemos nos manter firmes, e somente através desses princípios da palavra de Deus podemos andar seguros nos momentos que seguem de dificuldade e de problemas em nossas vidas. Quantos acreditam que nós estamos chegando nos momentos finais da história desse mundo? Jesus muito em breve vai voltar, não é verdade? Essa é a nossa grande esperança. E tem um capítulo no livro Grande Conflito que se chama A Nossa Única Salvaguarda, que fala da palavra de Deus. Essa é a nossa única salvaguarda em meio
às tentações, em meio aos ataques do inimigo, em meio aos problemas que nós possamos enfrentar. A palavra de Deus é a nossa única salvaguarda e a nossa única segurança. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, verso 24. E diz assim: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Vamos agora até 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 10. Segunda Tessalonicenses 2, 9 e 10. Aqui Paulo está falando sobre o anticristo, e ele diz assim: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Apocalipse diz que Satanás ele vem com grande fúria porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E nos momentos finais da história desse mundo, Satanás intensificará os seus esforços e agirá com milagres, maravilhas. Ellen White, narrando isso no livro Grande Conflito, ela diz que o próprio Satanás personificará a Jesus, virá aos grandes centros, curará pessoas, falará palavras bondosas e convidará as pessoas para que ele as abençoe. Esse será um grande engano. E somente se estivermos fundados na palavra de Deus é que nós não seremos enganados. Essa é a nossa única segurança, essa é a nossa única salvaguarda contra os enganos de Satanás. E muitas pessoas, elas não examinam a palavra de Deus, elas entregam a sua consciência a outros pastores, a outros bispos, padres. E nesse capítulo, a nossa única salvaguarda, Ellen White diz assim que essa é uma estratégia de Satanás, de fazer com que as pessoas entreguem a sua confiança aos pastores, bispos, padres. E então, quando Satanás controla essas pessoas, esses líderes religiosos, ele pode controlar a todos. A nossa única salvaguarda é agir como os bereanos. Nós mesmos devemos estudar cada ponto, cada doutrina. O ancião da igreja, o pastor, o nosso amigo não pode ser a nossa consciência. O meu amigo sabe a verdade. A gente tem que estar pronto a declarar a razão da esperança que está em nós. Nós, por nós mesmos, devemos cavar profundamente nas Escrituras. E, indo para o final, eu gostaria de ler um texto com vocês do Grande Conflito, que diz assim: estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da Terra está prestes a decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas dependem do caminho que ora seguimos. Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor com jejum e oração e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar agora uma experiência rasa, profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. Estamos no terreno encantado de Satanás. Não durmais, sentinelas de Deus. O adversário está perto de emboscada, pronto a qualquer momento, caso vos torneis negligentes e sonolentos, saltar sobre vós e fazer-vos presa sua. Jesus está voltando, irmãos, e nós estamos muito próximo do lar. Conta-se a história de que no ano de 1953, um navio chamado
Andrea Doria saiu de Gênova, na Itália, e ele rumava a Nova York. E era uma época de luxo nas navegações, com cassinos, com cinemas, muita comida, muita bebida. E aquele navio estava abarrotado de gente, 1.600 passageiros ali. E as pessoas se divertiam, estavam felizes, correndo, brincando, gritando. Mas no dia 25 de julho, quando o navio estava chegando em Nova York, e as luzes de Nova York já podiam ser vistas, os faróis já estavam brilhando, e as pessoas ansiavam conhecer Nova York, muitas pessoas estavam voltando para o seu país de origem. Em meio à neblina surgiu um navio sueco chamado Estocolmo, e ele se chocou com o navio Andrea Doria. E aquelas pessoas ouviram o estrondo, sentiram o tremor, começaram a gritar, se apinharam nos corredores, e elas não sabiam o que estava acontecendo, mas elas sentiram medo. E naquela noite, o navio Andrea Doria, ele afundou. E muitas pessoas ali morreram. Cerca de 50 pessoas morreram nas águas geladas. E uma mãe que estava esperando o seu filho, ao saber dessa notícia, ela disse assim: meu Deus, tão perto de casa, e o meu filho se perdeu. Nós estamos chegando nos momentos finais da história desse mundo. Jesus está voltando. Nós estamos na igreja. Mas será que nós, tão perto do lar, vamos nos perder? Nós precisamos refletir. A palavra tem que ser o nosso alicerce a cada dia, porque Satanás está ao nosso redor para nos fazer cair. Mas Jesus é o nosso Salvador, e Ele é mais poderoso do que os poderes das trevas de Satanás, e nele nós podemos confiar. Amém. Nós iremos já cantar uma música que chama Entrega. Mas antes disso, eu queria que você, se estiver sozinho, você vai fazer isso sozinho. Se estiver com a sua família, você vai fazer esse compromisso com a sua família, de fazer com que a palavra de Deus esteja diariamente, de manhã e à noite, na sua família. Que vocês busquem ao Senhor e que você possa fazer um compromisso com o Senhor nesse momento e com a palavra dele, tá bom? Nós iremos colocar uma música de fundo e você vai ter alguns momentos para fazer esse compromisso com o Senhor.
Eu convido a todos agora para que fiquemos de pé para cantar o hino Entrega. Faça dessa sua oração neste momento. Entregar-me a ti, Senhor, quero entregar-me a ti. Yo necesito oír tu voz de amor. No tengo nada que ofrecer excepto un corazón impuro y pecador. Pero aquí estoy, vengo a ti como soy. Te entrego mis pensamientos, mi vida, mi ser. Te entrego mi corazón, yo quiero en ti creer. Renuévame con tu poder, derrama en mí tu amor. Quiero por siempre servirte, mi Salvador. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero entregarme a ti. Yo necesito oír tu voz de amor. No tengo nada que ofrecer excepto un corazón impuro y pecador. Pero aquí estoy, vengo a ti como soy. Te entrego mis pensamientos, mi vida, mi ser. Te entrego mi corazón, yo quiero en ti creer. Renuévame con tu poder, derrama en mí tu amor. Quiero por siempre servirte, mi Salvador. Quiero por siempre servirte, mi Salvador. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido que habita nos altos céus, louvado seja o seu maravilhoso nome, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos corrige, porque a sua palavra é a luz que brilha para guiar o nosso caminho.
Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, em nossas dificuldades, talvez em estudar a Tua palavra, talvez em gravá-la, talvez em vivê-la. Que o Senhor possa nos auxiliar, que Teus santos anjos estejam ao nosso redor. Reaviva a Tua igreja, derrame o Teu santo e bom Espírito sobre nós. E nos ajuda a estarmos firmes nos momentos finais da história desse mundo, para que permaneçamos ao Seu lado, para que as flechas inflamadas de Satanás não nos atinjam, que estejamos rumando a Canaã celestial. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude para que a palavra seja o nosso guia e do nosso lar também. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos que vieram e participaram do nosso culto jovem. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro, no próximo sábado. E nos vemos logo.